Olá a todos meus irmãos, aqui é o Padre Wellison e você está no nosso canal. Hoje eu trago para vocês uma história que verdadeiramente é uma história de um filme e por detrás uma belíssima reflexão de perdão. Uma história para os nossos jovens lutarem pela santidade. Também para você conhecer hoje a vida de Santa Maria Goretti, como ela também conseguiu perdoar aquele homem que tirou a sua vida. Você está no nosso canal, se inscreva e compartilhe com as outras pessoas. Meus irmãos, em 1950, o Papa Pio XII ele canonizou uma jovenzinha e essa jovem ela deixou um exemplo muito bonito de vida espiritual. É uma santa que muitos conhecem, é Santa Maria Goretti. Ela nasceu no dia 16 de outubro de 1980 aqui na Itália e levava uma vida simples, os pais eram fazendeiros, ela morava com eles e vivia a sua vida de fé. Havia recebido a sua mamãe, a dona Assunta, o ensinamento, o catecismo, e eram muito pobres, mas eram ricos de fé. Então, no dia 16 de julho, essa jovem estava na sua casa. Estava sentada no degrau, costurando uma roupa, quando um jovem que morava ali perto, bem mais velho que ela, ele se chamava Alessandro Serenelli, ele era filho do sócio do pai de Maria Goretti. Viviam todos ali próximos um dos outros. Esse jovem ele era influenciado por ideias anticristãs, lia panfletos de revolucionários, de ideias comunistas, mas também ele tinha esse contato com a estampa indecente. Não era como hoje, né? Hoje em dia as pessoas têm acesso muito fácil a coisas indecentes pelo telefone, vídeos, televisão. Naquela época eram coisas estampadas, mas ele trazia isso em si, vivia nessa vida no pecado, não era aberto à religião, não tinha essa prática. E com essas ideias, Alessandro se aproximou nesse dia de Goretti, Maria Goretti, com essa intenção de tirar dela a pureza. Naquele momento ele a arrastou para dentro de sua casa, segurava o seu pescoço, trazia um objeto pontiagudo, podemos dizer que uma faca, e queria violentar a jovem. A mesma não aceitou e dizia para ele parar de fazer aquilo, que não era a vontade de Deus. E como ela estava resistindo e ele ameaçando ela para lhe violentar, ele acabou a esfaqueando nas costas. E aquilo ali, naquele momento, ele correu, foi para a sua casa, ficou ali até quando a polícia chegou. E Maria Goretti foi socorrida pela sua mãe, depois chamou a ambulância, os socorros, foi levada para o hospital. E claro, o primeiro milagre é porque quando ela recebeu as facadas, atingiu o seu pulmão e o coração, até mesmo a sua garganta. Ela recebeu 14 punhaladas. No caminho para o hospital, ela pedia à mãe que perdoasse o Alessandro e naquele momento de agonia também recebeu os sacramentos e acabou vindo a óbito naquela mesma noite. Mas onde que está aqui, meus irmãos, a beleza dessa história? A beleza dessa história que é triste, trágica, é no processo depois que veio. Naquele momento que estava ali convalescendo no seu leito, lhe restando apenas algumas horas de vida, ela dizia a todo instante que perdoava o Alessandro, não queria que ele se condenasse, que ele se arrependesse. Morreu nos braços da mãe. Mas depois daquele momento, o jovem foi sentenciado e condenado a 38 anos de prisão. Ele passou por um processo também de conversão. Dizem que quando estava preso, era uma pessoa fechada, isolada, um preso que estava ali recluso, mas depois aconteceu um fato extraordinário. A Santa Maria Goretti apareceu para ele com 14 lírios nas mãos e entregava a ele e pedia que Alessandro se convertesse, que ela queria ele também junto dela no céu. Ali foi o estopim, o momento em que o seu duro coração ele deixou a graça de Deus entrar. Ele recebeu aquele perdão de Maria Goretti e também se converteu. Pediu a confissão, pediu os sacramentos e o processo depois, para cumprir a pena, ele se transformou do dia para a noite. Era uma pessoa isolada, dura de coração, depois tornou uma pessoa gentil, uma pessoa que estava ali empenhada em fazer seus trabalhos manuais que eles também faziam.
e se mostrou também com as outras pessoas, pessoa mais dócil. Aquilo ali foi o processo de conversão de Alessandro. E quando ele cumpriu a pena, ele chega inclusive aí a família de Maria Goretti pedir à mãe, a dona Assunta, que lhe perdoasse. Os mesmos, aqueles dois que também receberam uma visão depois em sonho de Santa Maria Goretti, receberam a comunhão juntos numa noite de Natal e se abraçaram. Mas também não termina por aí essa belíssima história. É triste, né, de ver como foi o acontecido, mas a gente vê também a beleza de Deus, porque depois daquele momento, muitos milagres foram atribuídos a Santa Maria Goretti, a sua intercessão. Foi aberto então o processo de beatificação, depois de canonização. E em 1950, o Papa Pio XII canoniza essa jovem, e os milagres não faltaram. Normalmente são 2 para o processo acontecer, mas receberam 40 milagres comprovados pela ciência por intercessão de Santa Maria Goretti. E no dia da canonização dela, aconteceu outro fato impressionante. A primeira vez que uma mãe assiste a canonização de um filho. A mãe estava ali, a Assunta, e também aquele que havia tirado a vida dela, o Alessandro, estava presente na canonização. Uma canonização imensa, gigantesca. Compareceram 300 mil pessoas. Não coube na Basílica de São Pedro, que é gigantesca, não coube ali essas pessoas. E os cardeais, perguntando ao Papa o que deveriam fazer, o Papa falou, vamos celebrar na Praça São Pedro. Primeira vez que celebravam uma canonização em plena Praça de São Pedro, ali com um mar de pessoas presentes, toda aquela praça inundada, e foi canonizada Santa Maria Goretti. Aqui nós temos um vídeo do Papa chegando a esse momento, naquele dia tão belo, e nós vemos como que é importante a gente viver a santidade. Aqui que nós podemos aprender dessa história triste, mas feliz. Primeiro, tomar cuidado com o pecado na nossa vida, porque não dá para compactuar. Como a santa deu a sua vida para não pecar contra a pureza, hoje em dia nós deveríamos fazer a mesma coisa. Tem tantas pessoas que infelizmente fazem o contrário, né? Dão a vida para o pecado, morrem para o pecado. A gente tem que lutar mesmo para fugir disso. Não só aqueles pecados contra a castidade, a impureza, coisas indecentes que a gente pode ver, pensamentos impuros, relações também pecaminosas, é muito perigoso. O mundo hoje em dia está falando para as pessoas o contrário, está dizendo para as pessoas assim, você tem que ser feliz, você tem que... Nós temos que aceitar o pecado, nós temos que aceitar o amor. Estão tentando aceitar essa falsa impressão de amor e não estão olhando para o amor de Deus. Então, meus irmãos, esse é o primeiro exemplo de Santa Maria Goretti. Viver a castidade, viver a pureza. A castidade é difícil. Você precisa dar a sua vida para vencer na castidade, na pureza. Você tem que afastar muitas coisas da sua vida. Em alguns momentos você vai ver que precisamos afastar de muitos hábitos da nossa vida que estão nos levando para o pecado. Muitas coisas que a gente às vezes traz no nosso celular, na nossa televisão, nas nossas companhias. E é isso que está tirando, nos apunhalando a nossa alma. E depois também a conversão, né? Como é bonito ver esse exemplo dessa mãe que perdoou aquele que tirou a vida da sua filha, o abraçou. Como essa mãe sofreu, essa dona Assunta, como ela sofreu vendo a sua filha ali nos últimos momentos de vida e depois ter que estar de frente e até abraçar aquele que havia feito isso. Então, as mães também em Santa Maria Goretti encontram uma ajuda muito grande para pedir intercessão pelos seus filhos e também todos nós para pedir a nossa conversão e o perdão. E por fim, é muito belo esse exemplo desse jovem que depois se converte e ele vai entrar depois numa ordem capuchinha, franciscanos capuchinhos. Ele vai fazer parte desse convento e vai ter uma vida sempre de penitência, oração. Rezava todos os dias o terço. Esse jovem aí, esse senhor, é ele. Ele se converte. Meus irmãos, não tem pecado nesse mundo que a gente não consiga vencer se a gente estiver na graça de Deus. Deus transforma pessoas do coração duro, pessoas más em santos. Nós também possamos. Se existe um jeito para essas pessoas, também existe para nós. Meus irmãos e minhas irmãs, que o exemplo belíssimo de Santa Maria Goretti inspire a todos nós. Tomar cuidado com o pecado, a perdoar e confiar na misericórdia de Deus. Que Santa Maria Goretti interceda por todos nós em nossa vida, em nossa caminhada. Deus abençoe.